Bienvenidos a un nuevo día de estudio de la palabra, un nuevo día de la Escuela de Estudio Bíblico Online Betel, donde seguimos aprendiendo de Dios, seguimos aprendiendo de su palabra, seguimos escuchando lo que Él quiere decir en nuestros corazones, cosas que Él quiere transformar, cosas que Él quiere revelarnos a nosotros. Agradecemos al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y les ha ayudado también a realizar sus trabajos, sus tareas que, por cierto, he tenido reportes de que han sido muy buenas. Y así que gracias al Señor por eso. Eh, Quisiera comentar, antes de comenzar, algunas cositas con respecto a las tareas. ¿Ya? Es que una de ellas es que tengan en consideración que siempre la aplicación es muy importante de hacerla. Ya, de hecho, como comentaba Abraham el primer día, la primera clase, la aplicación es el fin del estudio de la palabra, es lo más importante dentro de nuestras tareas. No es tan solo recibir información, sino también que esa información pueda bajar desde nuestra cabeza a nuestro corazón y podamos vivir lo que estamos aprendiendo. Ya, entonces eso quería por favor que lo tuviesen en cuenta, ya que la aplicación puedan ponerle un tiempo, puedan poner también tiempos de oración, tiempos de meditar con el Señor. Y otra cosa también que quería comentar con ustedes es que, perdón, otra cosa que también quería comentar es con respecto a la interpretación. Ya, la interpretación hay una parte que las vemos en clase, que en Jeremías no fue así, fue un poco diferente, pero hay una que la vemos en clase y sería bueno que ustedes pudiesen entregar un buen reporte de lo que compartieron en sus grupos, ya, si es que no pudo estar en sus grupos, o sea, que si es que no pudo estar en la clase, no deje en blanco esa pregunta, sino que desarrollela como una interpretación personal, ¿ya? Eso, y felicidades también por las publicaciones, la proclamación que han tenido, yo las he visto, y la verdad es que yo sé que el Señor también ha querido mostrarse a otras personas a través de lo que ustedes están aprendiendo. Y para comenzar la clase vamos a orar al Señor, le vamos a entregar este tiempo. Señor Jesús, te entregamos este día, Señor, esta clase, Señor de Betel, agradeciéndote, Señor, por todo lo que has hecho en medio nuestro. Gracias, Señor, por ser un Dios real, un Dios tan cercano. Señor, gracias, Jesús, porque nos muestras, Señor, los misterios de tu corazón. Gracias, Señor, porque revelas también lo que hay realmente en nuestro corazón y lo que debe ser moldeado por ti. Señor, te agradecemos por estar en este proceso de constante santificación, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener un Padre misericordioso, un Padre que camina con nosotros, un Padre, Señor, que nos enseña cada día, Señor, de una forma tan práctica, Señor, y quiero agradecerte por eso, Señor. Te entregamos, Padre, esta clase, te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nos despojamos de todo aquello que pueda, Señor, robar nuestra atención y que podamos realmente enfocarnos en aquello que tú quieres, Señor, mostrarnos. Señor, te entregamos la vida del profesor, Señor, que hoy está compartiendo con nosotros. Gracias por su corazón de servicio. Gracias, Señor, por su corazón que constantemente te busca, Señor, y que hoy está para también poder bendecirnos y entregarnos aquello que está en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar esta clase. Vamos a presentar el profesor del día. Ustedes ya lo conocen, es una persona muy carismática, una persona muy extrovertida y una persona que ama la palabra de Dios, que tiene pasión. Y justamente me ha dicho que ese libro que va a compartir es su libro favorito. Ya compartió unas 10,000 veces
tanto que a su hijo le puso el nombre de este libro. ¿Pueden creer? Eso que es amor por una palabra, ¿no? Escogió el nombre y puso a su hijo Melquisedec. No, mentira. Bueno, ustedes ya conocen a Abraham y él va a estar compartiendo hoy día sobre este libro de Daniel. A veces conocemos parte, ¿no?, del libro. Como, el foso de los leones y que no, y comieron solo vegetales, eran veganos, y que la estatua, y sabemos en parte, pero esperemos que a lo largo de esta semana podamos tener una visión más completa del libro. Y yo les quiero pedir también, siempre les pido en la medida de lo posible, por favor, prenda su cámara, porque para la que está enseñando es muy fome, muy así como desalentador mirar la pared o mirar puros nombres, ¿no? Entonces, muestre ahí la hermosura que el Señor creó, su rostro, su sonrisa, si puede. Así que la Barbie ya oró y dejo con ustedes entonces a mi amigo Abraham Carlos Gómez Freire. Muy bien, buenas noches. Y como Tulio dio la énfasis por ser muy extrovertido, yo iba a pensar tranquilo, pero ahora tengo que estar muy más extrovertido, ¿no? Hola, mi gente, buenas noches. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están? Qué alegría hermosa poder estar esta noche con ustedes. Y bien, llegamos a el libro de Daniel. Venimos de Oséias, depois venimos de Jeremias. E foi uma classe muito confrontante também, muito boa. E é interessante que Jeremias se quedou em um ponto que agora vai começar Daniel em este mesmo ponto que quedou Jeremias. Aí, muito do que Cristina habló a respeito do contexto histórico, habló mucho a respeito do Império Babilônico, de Nabucodonosor, e como foi toda a tensão a respeito de los sitios, hasta a caída, hasta o castigo, hasta Jerusalém quedar destroçada e ser levada bajo a outro pueblo. Entonces, no sé cuántos ha terminado la tarea de Jeremías para poder empezar a leer Daniel, pero me gustaría que alguien, quizás 2 personas o 3, que pensa sobre Daniel. Si já ha leído, que le llamó la atención? Pode prender su micrófono y hablar con nosotros lo que llamó su atención a respeito de Daniel. Hola, yo Hola. quería comentar que hoy día estuve leyendo Daniel y lo encontré un hombre muy directo, por decirlo de alguna manera, porque a 2 reyes en particular le explica un poco un sueño, una visión, si mal no recuerdo, y es súper directo en decirle, ¿sabes qué? Tú estás siendo súper orgulloso, no estás mirando a Dios y viene tal cosa en tu vida. No sé, yo lo pensé de esta manera, si a mí me tocara decir algo así, no sé, yo en la Romy actual, como que trataría de buscar unas palabras súper sutiles, súper, no sé, porque es un rey, uno no sabe cómo lo va a tomar, pero esa honestidad que él tenía y en realidad no tener temor al hombre, porque eso es, lo encontré, pero wow, maravilloso. No todos tenemos eso. Uau, muito bem. Já existe uma observação e já uma aplicação direta à sua vida e também impacta nossa vida, não? Como pode ter tanta ousadia falar a um rei ou mais de um rei? Alguém mais que lhe pareceu muito estranho, muito complicado? Que parece? Bueno, bueno, Sim, creo sim, que pode tengo... falar. Tá. Bueno, boa noite a todos. Abraão do Brasil também, Abraão. Bueno, então, assim, não he leído ainda porque hoje foi muito intenso para mim em trabalho, pero eu conhecia há um tempo um pouquinho sobre Daniel y bueno, lo que más me impacta sí es la cuestión de la convicción de Daniel y también la convicción de los 3, como Sadrach, Mesach y Abednego.
Entonces, eso para mí es algo extremadamente impactante, la forma que tiene su convicción en Dios en medio de las cosas que está se pasando ahí. Y Dios, más en la frente, le trae una victoria, le trae fortalecimiento a su vida y así por delante. Creo que es. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Las Hola, visiones están bien? ¿Los animales están bien? ¿Cómo está todo? hola, ¿puedo opinar? Sí, sí, claro. Ya, genial. A mí algo que me llamó mucho la atención fue vincularlo con Jeremías, porque Ujú. el capítulo 3 o algo así, si no mal recuerdo, es una carta de Nabucodonosor, totalmente. Y me llamó mucho la atención que Dios, si bien en Jeremías se decía que Dios iba a usar a Babilonia para destruir a todos y que le iba a poner como, sobre todo, también se podía ver que Dios igual estaba trabajando con Babilonia y diciendo como, ya, ok, yo te puse aquí, pero yo te puse aquí, o sea, tú igual te vas a tener que someter a mí y al final Nabucodonosor tenía que reconocer que Dios era el supremo, igual terminar sometiéndose a Dios, y eso me pareció súper interesante porque cuando uno lee Jeremías da la impresión como que Dios le cediera todo el poder a Babilonia y sin ninguna restricción, pero vemos que no es así, no es tan así, sino que Dios también quiso trabajar algo con los babilonios, sobre todo con Nabucodonosor, y al final terminar conociendo que Dios era el Dios supremo. Entonces, no sé, me pareció interesante eso. Buenísimo. Hay gente que me pregunta, mira, Nabucodonosor escribió un capítulo de la Biblia. ¿Cómo puede eso? Cuando llegarmos a este capítulo, voy a hablar más a respecto de eso. Se habla también mucho del Imperio Babilónico, pero en la carta, en el libro, perdón, ¿solo hay la mención del Imperio Babilónico o hay la mención también de otro imperio o de otros imperios? Hola, Olá. yo estoy aquí con mi hija también. Ok. Yo también tengo algo que decir. Yo soy Irán Uhum. Vázquez. Mira, una de las cosas que a mí me impacta de Daniel es su identidad, que Uhum. él, de hecho lo veo siempre presente a lo largo de todo el libro, es que él tiene perfectamente claro quién es y eso se ve reflejado tanto en cómo él actúa en sus tiempos de oración, la firmeza con sus decisiones, la autoridad con la que habla cuando se dirige al rey y también no temer al peligro o lo que pueda venir. Eso siempre me ha impactado de Daniel, su identidad como hijo de Dios, que podríamos decir. Eso. Muy bueno, mi amigo. Gracias por por todos los que están hablando. De verdad, Daniel es un Bravo, libro que... Hola, hola Bravo amigo, ¿cómo estás? Te estoy saluda bien. Diego. Dígame, amigo. A mí me sorprendió bastante la obediencia de Daniel y cómo Ujú. Dios recompensó ello, al punto de separar la comida del rey y decir, no, a mí dame legumbres, yo no quiero separar lo que está contaminado y quiero servir fielmente a Dios. Y cómo Dios, en el transcurso de todo el libro, cómo Dios refleja esa obediencia, recompensando muy grandemente hacia Daniel. Entonces eso me ha sorprendido mucho. Qué bueno, mi amigo. Muchas gracias a todos. Voy a empezar hoy a hacer toda la parte básica del crítico, quién es el autor, por qué, la fecha, también el contenido histórico. Y como es una carta de 12 capítulos, pero yo creo que podemos ir capítulo por capítulo, vamos a hacer quizás llenar todo el libro de Daniel hoy, miércoles, capítulo por capítulo. Entonces, alguna parte del contexto histórico yo voy a hablar antes, pero algunos otros contextos yo voy a hablar cuando estiver necesariamente adentro del capítulo para traer algunas aplicaciones y también algunas observaciones de interpretación. Deja yo compartir la pantalla.
¿Ustedes logran mirar? Ahí fue. Llegamos a Daniel. Muy bien. El autor es Daniel. Eso se muestra 75 veces a lo largo del libro. El nombre yo Daniel. Puede mirar Daniel capítulo 8, versículo 1, versículo 15, versículo 27, en el capítulo 9, el capítulo 10, en el capítulo 2, yo, capítulo 4, capítulo 6, está lleno de referencias a respecto de que él es el autor, yo, Daniel. Además de eso, Daniel também era um jovem, se apresenta um jovem muito inteligente e lleno de sabedoria. Então, é um homem com muita capacitação para de verdade ser o autor do livro. Em el capítulo 1, hace la menção que ele e seus amigos quedam 3 anos aí em la Universidade de los Caldeus, la Universidade de Babilônia, estudando a respeito de outros costumes, de outra cultura, e hasta este momento não há nenhum problema em isso. Estudou bastante o que hacían os babilônicos. De toda a inteligência de Babilônia estava Daniel aí capacitado. Aprendeu o idioma, a cultura babilônica e todo o que... Então, ele tinha, de verdade, muita propriedade para ser el autor, pero muita gente duda a respeito do autor. Não pode ser Daniel o escritor do livro. Primeiro, por la parte profética. Este autor escreveu coisas tão exatas que ocorreu ao largo da história que não é possível que seja Daniel. Escreveu coisas e profecias com uma exatidão, com bastante êxito, com bastante firmeza. E não pode ser. Há gente que pensa que foi um autor em la época de los Macabeus, em la época do Império Grego, muito adelante, cerca de 167 a 37 antes de Cristo. Há gente que pensa que o autor vino muito depois, porque não há como um homem muitos anos antes escrever coisas tão profundas e tão corretas a respeito do futuro. Então, tu vai ver ao largo do estudo de Daniel que muitas das visões, muitas das profecias já sucederam. E lo bueno é que como nascimos muito depois da história, podemos mirar de arriba e saber o que sucedeu e pouco do que todavia não sucedeu. Pero muitas visões e muitas profecias acerca do livro de Daniel já sucedeu. Há gente também que disse que não foi Daniel, porque em capítulo 3, versículo 5, há algumas palavras que estão em grego. E qual é o problema acá? O problema é que em esta época de Daniel, a língua general, a língua comum, é o arameu. Se falava o arameu. E o povo de Deus falava o hebreu. Então, o grego vem muito depois a ser uma língua general. Então, há gente que diz, não, mira, há menções aqui de instrumentos que estes instrumentos estão em grego, que está em capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Daniel, capítulo 3,
versículo 5, que dice así: Cuando oigan tocar la trombeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense en rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Entonces, algunos de esos instrumentos, la palabra es de origen griega. Y esta refutación también cae por tierra, porque si el hombre nació mucho tiempo después, y sería en la época de los griegos, a donde los griegos dominaron todo el imperio más adelante, entonces tenía que haber más evidencias en el libro de más palabras en griego, no solo estas. Entonces, se responde eso a respecto de que, por más que el mundo griego estaba pequeño y tenía ahí poca gente, no era tan influente como quedó después, la palabra siguió. Como hay palabras que en diferentes naciones sonan la misma cosa. En los Estados Unidos hay palabras semejantes, por ejemplo, a Brasil, que no cambia. Banana, que es plátano, banana allá, banana acá, hambúrguer, también una palabra que no cambia de un lugar por otro, por más que sea de otro idioma. Ustedes tienen la hamburguesa, nosotros acá hambúrguer, y en Estados Unidos hambúrguer. Hambúrguer, lo mismo. Entonces, eso explica un poco de por qué tem essas palavras em grego e esta influência que já tinha. Outra coisa é que dizem que há 12 escritores. Não é possível ter só um escritor em el livro de Daniel. Por que isso, Abraham? Porque o livro está escrito em arameu e hebreu. Tem estas duas línguas em el livro de Daniel. E o interessante é que o livro é muito claro. Metade do livro é uma narrativa biográfica, é história. Tu vai lendo o livro de Daniel e vai contar a história, os primeiros 4 capítulos, a história do rei de Babilônia, Nabucodonosor, e o que passou com ele, e se convierte, depois não se convierte, e és um homem de Deus, e agora não, e és boa gente, mas agora quer ser uma imagem para ser adorado, e tem toda esta dinâmica. Depois também vem outro rei de Babilônia, Belsazar, e aí é pura história. Pero há um ponto no livro que para de contar histórias e agora vem puro visiones. E aí é a oração de Daniel e as visiones, e visiones de isso, de aquilo, el chivo, el chifre, e por aí vai, el norte, el sur. Então, há uma divisão muito clara. E o interessante é que essa divisão também está na forma que se escreveu. Del capítulo 2 ao capítulo 7, que é a parte de narrativa e de histórias, está escrito em arameu. Del capítulo 2 ao capítulo 7 está escrito em arameu, que é toda a parte histórica. Del 2 al 7. E o capítulo 1 e o capítulo del capítulo 8 adelante está escrito em hebreu, que é a língua do pueblo de Deus. Então, há sí solo um autor. Daniel tinha a capacidade de escrever em las duas línguas. E é interessante mirar que a parte histórica é direcionada a todos os pueblos, a toda a gente. A história de que Deus é soberano sobre os reis e sobre os reinos. A mensagem de Daniel do livro é muito interessante. É que nada saiu do controle de Deus. Nada saiu da autoridade de Deus. Deus permanece fiel e Deus é soberano. O homem pode pensar que tem a autoridade sobre todo. Por mais que na história surgiu grandes impérios, Deus está falando, mira, não é nada para mim. Eu sou o soberano. Eu tenho a autoridade sobre todos, sobre reinos, sobre reis, sobre pessoas, sobre lugares. Deus é o gran poderoso, o gran Deus.
Entonces, é uma mensagem muito clara a todas as nações, a parte que conta a narrativa e biográfica está em arameu. E a parte de las visiones é algo exclusivo ao pueblo de Deus, porque quedou em hebreu. Então, há estas refutações a respeito de por que Daniel não foi o autor. O outro também é a respeito de algumas coisas que não estão muito claras em livro. Por exemplo, em la história, diz que o último rei do Império Babilônico é Nabonido. Pero acá em livro de Daniel não há menção de Nabonido. Diz que o último rei de Babilônia, que estava em la fiesta, que aí vino na mano, que escreveu em la parede, é Belsazar. Então, isso também, mira, algo não está claro aqui, não sei o quê. Pero vamos mirar quando chegar em este capítulo, que Nabonido sim é o rei, porque se encontrou as crônicas de Nabonido em 1849, e se descobriu que Nabonido foi a guerrear em outra parte, a Egipto, em este tempo, e deixou bajo o controle de Belsazar. É por isso que, nesse momento, Belsazar disse a Daniel que se Daniel disse o que escreveu a mano, Daniel vai ser o terceiro do reino. Se Belsazar fosse rei, ele ia dizer que Daniel ia ser o segundo reino. Pero em este capítulo, por exemplo, diz que vai ser o terceiro, porque, na verdade, Nabonido é o rei e deixou a Belsazar em ele comando quando esteve fora. Então, há muitas situações onde a história e os próprios arqueólogos chegaram à conclusão de que se a palavra é correta e está tudo bem com o livro de Daniel. Então, eu falei de pessoas que dizem que Daniel não escreveu o livro. Agora vou dizer umas evidências externas, aún mais, de por que Daniel escreveu o livro. Mira o que diz Isaías 44, versículo 7. Há algumas evidências externas, fora do livro de Daniel, que vai trazer a convicção de que Daniel escreveu o livro. Então, se mira a evidência externa de Isaías 44, 7. Diz assim a palavra do Senhor: E quem proclamará lo venidero, lo declarará e lo pondrá em ordem delante de mim, como hago yo desde que estabeleci el pueblo antiguo, anuncié-les lo que viene e lo que está por venir. Anuncié-les lo que viene e lo que está por venir. Esta palavra em Isaías, Deus disse que ele anuncia lo que está e anuncia lo que está de venir. Esta é uma palavra de Deus. Isaías 42, versículo 9, disse também assim, Isaías 42, 9. E aqui se cumpriram as coisas primeiras, e eu anuncio coisas novas, antes que salgan a la luz, e eu os las haré notórias. Então, é interessante como Deus, em sua palavra, disse que ele anuncia coisas futuras, coisas que saem à luz. E isso passou com seu filho também, Daniel, com este homem de Deus. Deus utiliza Daniel para que coisas saiam à luz, falar de coisas venidoras que todavia não sucedeu. Então, vemos em la palavra ele próprio Deus respaldando o ministério de Daniel. E aún mais, vamos ver o que Jesus dijo em Mateus capítulo 24, versículo 15. Mira o que disse Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15. Por lo tanto, quando veais em el lugar santo la abominação desoladora de que habló el profeta Daniel, ele que ler, entenda. Marcos capítulo 13, versículo 14 também. Marcos 13, 14 dice: Pero quando veáis la abominação desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, ele que ler, entenda, entonces lo que estén en Judea, huyan a los montes. Então, mira,
não há lo que discutir. O próprio Jesus está dizendo que quem escreveu Daniel foi o profeta Daniel. Então, esse queda super claro. Daniel é o autor do livro. La fecha, perdão, porque está em português, data, pero é la fecha. La fecha de Daniel, vamos trabalhar em 605, que foi a primeira deportação, hasta 536 antes de Cristo. Abraham, por que esta fecha de 536 antes de Cristo? Porque a última, em el capítulo 10, está em el terceiro ano de Ciro. O profeta Daniel vai ser na oração e é a última fecha que está em el livro. Há muitos acontecimentos, Nabucodonosor, depois Belsazar, depois há o primeiro ano de Ciro, e aí o último acontecimento em el livro de Daniel está em el capítulo 10, a respeito do terceiro ano de Ciro. Então, vamos pôr uma fecha desde sua salida de Jerusalém, que é em 605. É claro que não logrou escrever aí em momento que saiu, mas ponemos uma fecha de 605, que é a salida, a primeira deportação. Sabemos com a classe de Jeremias que houve 3 deportações. Há uma onde se levou alguns utensílios do templo, e os nobres, e os sábios, e os bellos. Depois, houve uma segunda deportação, que é quando vai Ezequiel e também já Joaquim. E a terceira deportação é quando sucede todo o malo e todos se vão. Eu vou falar de isso mais adelante. A fecha quedou clara? Sim? 605 é o ano de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: durante o terceiro ano do reinado de Joacim, rei de Judá. Esta fecha é 605 a.C. E a fecha do último acto de Daniel em livro está em Daniel, capítulo 10, onde habla de uma oração do terceiro ano de rei Ciro, que já é um rei persa, de los medo-persas, que já não é mais o Império Babilônico. Lo bueno del livro de Daniel que vemos o cambio de um gran reino, vemos um cambio de impérios. Vemos em largo del livro que o Império Babilônico está em el centro del mundo, é o que comanda. E vemos em livro de Daniel a queda, a caída deste Império Babilônico e a chegada de um novo império, que é o Império Medo-Persa. Origen. O livro foi escrito de la própria Babilônia, donde Daniel quedou aí. E já estava escrito aí, não sei porquê, se escreveu a los judíos cautivos, ou los judíos del cautiverio, e las generações posteriores. E aí cerramos bem a parte. Esta primeira parte. Alguma pergunta está aqui? Eu posso seguir? Se não há perguntas, vamos nomás. O método literário. Mira, em todos os livros deste Betel, se falou de que é profético, ok? Todos os livros, tu vai pôr o método literário profético. Pero Daniel, há uma particularidade. Ele não é totalmente um livro profético. Ele também tem uma história e uma narrativa biográfica, e isso nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 7. Então, também é uma narrativa biográfica, porque vai contar a história de los reis, vai contar a história de seus amigos, vai passar o que sucedeu com eles, e contém visões. E também tem particularidades de uma literatura apocalíptica. Então, é um livro profético, pero também um histórico narrativo biográfico que contém visões, e também é uma literatura apocalíptica.
Vou compartilhar outra pantalla. E vamos agora para o contexto histórico. Ustedes miraram o livro de Jeremias muito acerca da caída do Reino del Norte e o Reino del Sul. Aqui tem uma imagem onde mostra muito bem a separação que sucedeu. Há Reino del Norte, que ele quedou como Reino de Israel, em Oséias vimos como Efraim, e há 10 tribos aí no norte. E o Reino de Judá queda em el sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Vemos que o Reino del Norte sua caída foi primeiro, sua destruição foi antes do que a do Reino del Sul. E quem destruiu o Reino del Norte, aonde sua capital era Samaria, foi o Império Assírio. Então, em este momento... Olá. No estamos vendo a imagen. Se ve el PowerPoint aún. Perdóname. Deja yo acá. Ahora sí. Segunda Reis. Acá tem uma imagem. Graças, Túlio. Então, aí vemos a separação. Síria está aqui adelante, e tem Síria, e também aquele norte tem os assírios. É um povo muito mal. Por que vamos falar de muitos impérios em esta classe? Porque o livro de Daniel habla de los reinos, e sempre em las visiones habla de 4 reinos, ou 4 impérios. Então, se temos uma pequena... um pequeno entendimento a respeito de los impérios, vamos entender adelante de lo que se trata las visiones e los sueños. Então, em este momento do mundo, sempre há um império, um grande império, que domina sobre as outras nações ou os outros pueblos. Então, tuve o Império Assírio, onde a capital é Nínive, uma história muito conhecida de Nínive a respeito de Jonás, que não quiso ir predicar em Nínive, porque era um povo muito malo e, de verdade, era um povo muito duro. E eles destruíram o Reino del Norte. Pero, quando chegam na parte do Reino del Sul, já não está o Império Assírio como grande potência. Vemos isto em Jeremias também, onde há este câmbio, e aí o Império Babilônico é que está a comandar todo. Vemos, por exemplo, em nossos dias de hoje, que há uma grande potência mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma grande potência. Por isso, quando uno tem que aprender outras línguas, que língua somos motivados a aprender para ganharmos o mercado de trabalho ou quiser fazer viagem para outros lugares? O inglês, correto? Porque há uma grande potência que economicamente e culturalmente domina a respeito de los demás. Então, nesta época, assim também sucedia. Havia um grande império, mas havia cidades pequenas, e eles iam crescendo, 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 logravam dominar este império, e aí surgia um outro grande império. Por isso é importante entender a questão de los impérios, porque cada império pensava de uma maneira distinta. E esta foi a questão aqui em el Reino del Norte e el Reino del Sul. Quando el Reino del Norte tem a caída pelo Império Assírio, os assírios pensam uma sola coisa: vamos destroçar a cultura, vamos destroçar estes pueblos. Já o Império Babilônico, não. Vamos levar cautivos, que eles possam trabalhar para nós outros, e também quando venir um inimigo, eles vão estar de nosso lado. Então, há formas distintas de pensamentos a respeito de um império para outro. Então, assim como em Jeremias, vocês lograram mirar tudo o que sucedeu. Em el livro de Reis também vocês têm escrito todo o que sucedeu. Desde Primeira Reis, tu vai ver
a melhor época de Israel, com o reinado de Salomão, e tu vai ver por que se quebrou e por que se dividiu as tribos, por que quedou o norte, o sul, e toda esta confusão. E primeira e segunda Reis vai ser muito de isso. Uma hora vai falar do reino do norte, outra hora vai falar do reino do sul, e também o constante conflito que há entre eles, e também conflito que há entre os egipcios, os sírios, os assírios. De verdade, é uma grande telenovela, é uma grande película, primeira e segunda Reis. Então, em segunda Reis 17:24, vai ter a caída do reino do norte, vai ter a caída de Israel, que já Oséias tinha profetizado, Jeremias tinha profetizado, e aí vemos isso. E em segunda Reis, capítulo 25, versículo 21, vai ter a caída, a destruição do templo e o exílio, a salida do povo de Jerusalém para a Babilônia. Todo isso vamos mirar em lo livro de Reis também. E aqui vemos que há 3 deportações. Eu vou pôr de forma bem sencilla, porque já miramos isto em livro de Jeremias. E a primeira deportação foi em 605, que tem que ver com Daniel, capítulo 1, versículo 1. É quando ele é levado junto com os utensílios, com coisas do templo, e também com jovens para trabalhar em el palácio del rei. A segunda deportação é em 597 a.C. Quedou muito bacana aí o PowerPoint de Cristina, porque estava muito bem aclarado. Estava em reinado de Joacim. Joacim estava bajo o Império Babilônico, pero hace aliança com Egipto, e isso queda enfurecido a Nabucodonosor, e ele vuelve aí para levar mais gente. Então, na segunda deportação, foi por conta das insubordinações de el rei Joacim ao governo de la Babilônia, depois de 3 anos de servidumbre, e levou Nabucodonosor ir mais uma vez a Jerusalém, matando Joacim. Queda el hermano Joaquim, que reinou em seu lugar durante meses, e depois foi levado cautivo a Babilônia, junto com Ezequiel. Cristina puso aí abaixo aí uma letra E, a respeito que Ezequiel foi levado. Então, aí toda esta humilhação, pero a terceira deportação foi a respeito do grande sítio que houve, o sítio de Jerusalém durou 1 ano e meio. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 3. Em 2 Reis 25, vamos ver a respeito deste sítio que durou 1 ano e meio e culminou com a destruição a la ciudad e o saqueio e o incêndio do templo. É só um repasse, porque já miramos isto em Jeremias. Principalmente a segunda classe de Jeremias. Bien, e a respeito do contexto histórico, vamos falar de los impérios. E vamos falar do Império Babilônico primeiramente. Aqui eu vou fazer um resumo. Antigamente, quando eu dava a classe de Daniel, eu quedava muito tempo e muitas horas em los impérios. Pero creio que tu pode, se lhe gusta a história e isso, tu pode mirar muitos vídeos e muitas coisas buenas a respeito de los impérios, pero eu vou direto ao blanco para ganharmos tempo direto em livro, em los capítulos, não? Pero acá tem o Império Babilônico. O primeiro grande império é o Império Babilônico, pero ele surgiu muito antes. Dizem que Babilônia, a palavra Babel, Babilônia vem de Babel, e aí a cidade já tinha sua origem em la Torre de Babel. É o que muitos creem. E é interessante porque Babel, para os babilônicos, é puerta de los cielos, ou puertas abiertas. Pero para o povo de Deus, significa única e exclusivamente Torre de Babel.
E tuvo um tempo que o Império Babilônico quedou aí com o rei Abu Dhabi e muito tempo não em esta parte. Já tuvo ascensão do Império Babilônico. Pero em este momento da história que vem o Império Neobabilônico, que é quando tem a maior ascensão do Império Babilônico e a parte mais importante, onde vai ser muitas construções e vai ganhar muitas batalhas. Foi através do governante Nabopolassar que se uniu a outros pueblos e foi contra a Síria. Então, Nabopolassar, o padre de Nabucodonosor, quem pensou a cambiar a história do Império Babilônico. Ele se une a outras pessoas, vai contra o Império Assírio e logra ganhar. Então, o Império Babilônico, em la mano de Nabopolassar, o padre de Nabucodonosor, eles destruíram Nínive. Eles atacaram Nínive e destruíram em 512 a.C. O Império Babilônico vocês logram mirar? Um momento. Perdona-me. O Império Babilônico, Nabucodonosor foi um rei muito conhecido. Acá começou a chover, não sei se está o ruído da lluvia. ¿Logra escuchar ou não? Sim? Está chovendo. E Nabucodonosor hizo importantes batalhas, e quedou com Judá, levou Judá. Sua política de guerra é a deportação. Em la cabeça de Nabucodonosor, se eu vou lutar contra alguém, eu vou fazer a deportação, vou levar a minha cidade, porque eles podem servir a meu povo de la mejor maneira. Então, eram politeístas, vimos isso também, creíam em muitos deuses, pero o Deus que eles mais adoravam era Marduk. Também vimos isso em la classe de Jeremias. Algo importante também do Império Babilônico era que o rei era a lei. Isso é muito importante e vemos isso muito claro em el livro. Porque para o Império Babilônico, o rei era a lei. O rei se via como uma divindade. Então, se o rei habla, é a última palavra. Já em el Império Medo-Persa, que está em livro, a lei está acima do rei. Vamos ver isso mais adelante. Pero mira em el livro, tu vai notar que Nabucodonosor dá uma palavra e ele pode volver atrás em sua palavra, porque o rei está acima da lei. Já em el Império Medo-Persa, principalmente no capítulo 6, quando Daniel está em la cova de los leones, o rei dá uma palavra, pero não pode volver hacia atrás. Porque para o outro império Medo-Persa, o rei não está acima da lei. Por isso que ele hace o decreto e queda debaixo este decreto. Pero vamos ver isso também mais adelante. Algumas fotos do Império Babilônico. Tinha muitas imagens. Os leones simbolizavam o Império Babilônico e também o Império Babilônico, a cidade tinha muitas imagens de animais híbridos, animais que tinham asas, animais com patas de outros animais, cola de outros animais. Então, você tinha muitas visões como estas, de animais mesclados com outros animais. Para ter uma ideia, a deusa Insta, que era esta a porta de entrada de Babilônia, aí tem uma réplica desta em Alemanha.
em um museu em Alemanha, hicieron uma réplica aí desta entrada de Babilônia. Havia muitos animais em las paredes. ¿Logran mirar? ¿Sí? Havia muitos dragões e muitos leones. E dragões com asas, com alas, e com boca, e com língua de serpiente. E era uma mescla de muitos animais. Por isso, para eles, não é como nós outros que miramos os animais em livro e quedamos, uau, que raro. Pero eles deste tempo já estavam acostumados a mirar esse tipo de animais com mesclas a outros animais. Era muito da cultura de los babilônicos creerem os deuses desta maneira. E também o Império Babilônico, dizem que o palácio de Nabucodonosor é como uma das 7 maravilhas deste tempo. Ele foi o primeiro a ser jardines por arriba de los palácios. Então, algo hermoso, isso para agradar as esposas e a gente. E eu creio que em espanhol é los jardines colgantes, algo assim. Perdóname. Pero aí tinha jardines aí, flores por arriba, não por abaixo. Então, tinha muito. O Império Babilônico é interessante, os impérios, porque, mira, o Império Grego foi muito forte. Tu logras visitar Grécia? Sim, claro. Roma, o Império Romano foi um grande império depois. Tu logras visitar Roma? Sim, claro. E o Império Babilônico? Alguém pode visitar Babilônia? De onde queda Babilônia? Eu quero visitar Babilônia. Babilônia se destruiu. Pero o lugar que era o Império Babilônico é hoje Iraque. Iraque é Babilônia, principalmente a capital aí, Bagdá. Aí é Babilônia. Para vocês terem uma noção, tuve um homem, ele Saddam Hussein, conhecem ele? Que morreu, um homem muito perigoso. Ele se creía a encarnação de Nabucodonosor. Incrível. E que pessoa ser Saddam Hussein? E pessoa ir a lugares arqueológicos que não se podia hacer nada aí. É como algo é como que algo exclusivo do mundo. Tu não pode sair fazendo coisas. E ele foi em lugares arqueológicos que não se podia hacer nada e ele começou a reconstruir ladrilhos, porque dijo Saddam Hussein em seu tempo que ia reconstruir Babilônia. Quedou bem para ele? Não. Deus é poderoso. Não. Babilônia não vai se reerguer. É interessante que há menção de Babilônia em outros livros da Bíblia. Há em Apocalipse, em outro lugar, pero Babilônia sempre como algo malo. Pero é interessante que Babilônia, em livro de Daniel, queda como algo bueno, em el sentido que agora Babilônia é a casa do povo de Deus. E Cristina falou também muito sobre isso, de que para eles, que difícil, vamos quedar bajo outro império. Pero não, para Deus era a vontade de Ele. Então, aí está um pouco da expansão do Império Babilônico. E logo o Império Babilônico se vai e vem o próximo império, e vemos este câmbio em el livro, que é o Império Medo-Persa. El Império Medo-Persa. Um resumo do Império Medo-Persa. São 2 pueblos, os medos e os persas. Olha que genial, Abraham. E os medos são pequenos. Então, os persas vindo com o rei Ciro e vencem os medos. E há uma mescla aí, uma ajuda, e nasce o Império Medo-Persa. Pero, em la verdade, os persas que dominavam os medos. Os persas era a última palavra. E foi um império que cresceu muito rápido. Conquistaram todo por el persa Ciro. Ele derrota os babilônicos em 539 a.C. E vemos isso em um capítulo do livro de Daniel. Que capítulo é esse? Hace com a mano. Qual é o capítulo de el cambio de império? Qual é o capítulo aonde vem outro império e ganha a batalha? Capítulo 6. Casi, vou ver um antes.
El 5. ¿Sí? El 5. Con la escritura en la pared. Isso é a sentença vindo em la mesma noite. Há escritos extrabíblicos que dizem, que narram, que hacen la narração de como se perdeu a batalha. Dizem que tinha o rio Eufrates, que passava ao largo do palácio, que passava por dentro do Império Babilônico. Então, o palácio é muito bonito, pero era impossível entrar em el Império Babilônico. Os muros eram muito altos, os muros poderiam ter cavalos arriba de los muros, então era muito difícil passar por los muros. Então, o Império Medo-Persa hace um desvio de las águas del aqueduto e eles passam por debaixo. Quando a água baja, eles passam por debaixo, entram em el palácio, em la fiesta, e esta mesma noite muere el rei Belsazar. Vou falar mais de isso quando chegar no capítulo 5. Também os medos persas creiam em muitos deuses, pero sua principal deidade era Zoroastro. E lo que creía a gente que era devoto a los Zoroastro, que nesta vida temos que ter buenas ações. A vida não é muita coisa, não vai ter muita coisa allá de la vida, pero temos que fazer buenas obras. Quizás por isso os medos persas, quando chegava a outro pueblo, actuava com bondade. E o que passa delante do Império Medo-Persa, que os judíos podem volver a Jerusalém. Porque os medos persas pensam diferente de los babilônicos. Vamos enviar eles a sua terra, eles vão pagar tributo a nós outros, pero eles vão quedar tranquilos em sua cultura. Não há prova de amor maior. Quizás eles vão nos ajudar quando necessitemos. Então, mira como Deus atua na história. Em el Medo-Persa reinava a lei. O rei não estava acima da lei. Coisas interessantes também a respeito do Império Medo-Persa. Eles criaram praticamente os correios. Como eles dominaram muito rápido e muito grande, quedou o Império, se demorava muito para chegar uma informação de uma parte a outra. Então, o Império Medo-Persa hace uma carretera de 2.000 quilômetros que atravessa todo o Império. E esta carretera vai aos cavalheiros, homens e mensageiros em los cavallos, e quando chega a um posto, cambia de cavalo e sigue a viagem. Ou então passa a mensagem a outro mensageiro com outro cavalo, e aí se chegava mais rápido a mensagem. Então, o Império Medo-Persa hace cambios também incríveis na história. Eles também criaram uma única moneda, e isso ajudou muito na economia da época. Ok? Quem está em esta época também é Neemias. E aí é quando o Império Medo-Persa cai para o próximo império. Estou fazendo um resumo, não? Há algumas fotos que fazem menção ao Medo-Persa. Aí são os cuneiformes, ou coisas que se encontraram, que falaram muito da cultura. Está em museus hoje em dia. Há algumas dessas coisas. E aqui a maior diferença entre os dois, que é importante em livro. Em Babilônia, o rei estava por cima da lei. De hecho, o rei era a lei mesma. Era soberano em todas suas decisões. Isso em Babilônia. E no Império Medo-Persa, o rei estava sujeito à lei. O rei não tinha poder para revogar um decreto firmado devido à lei vigente na nação. Então, vemos isso em livro. Nabucodonosor hace um decreto. Tem que adorar minha imagem.
e depois sucede o que sucede, e ele volta atrás. Não está bem, vamos adorar agora os deuses, o Deus desses 3 muchachos hermosos, que aún não quedou nem com olor de humo. Já el Império Medo-Persa, não, el Império Medo-Persa hace um decreto que não pode adorar a outros deuses, e isso, e agarram a Daniel, que estava orando, com a ventana aberta. E o rei queda muito triste porque não pode volver atrás. Isso é porque já era um outro império, uma outra forma de pensar. Também vemos a diferença que na estrutura babilônica há 8 grupos de governantes aí, sátrapas, alcaldes, governadores, jueces, tesoureiros, magistrados e muita gente. E o Império Medo-Persa, em el capítulo 6, mostra que só há sátrapas e presidentes. Então, é estes que quedam enojados com Daniel, porque como pode? Mira Daniel. Daniel foi muito influente no Império Babilônico, cambia o Império, e Daniel sigue sendo uma pessoa de máxima expressão. É muito forte. E depois do Império Babilônico, vem o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, vem o Império Grego. El Império Grego. Quem leu Daniel? Há menção do Império Grego em o livro de Daniel? Sim ou não? Fábio dijo que não, mas também não leu. Hace menção o Império Grego em el capítulo 8 e também um pouco mais adelante. Então, mira que há 3 menções de impérios. Estamos em Império Babilônico, pero há a menção do Império Medo-Persa e há a menção do Império Grego. E aún o Império Grego não era muito grande, todavia não estava em ascensão. Então, o Império Grego, para resume de ustedes, a figura mais importante é Alejandro el Magno ou Alejandro el Grande. Há muitas películas a respeito de ele, e foi um jovem que foi treinado por Aristóteles. Ele foi treinado na matemática, na sabedoria, em todo o possível e aún nas artes de guerra. Então, desde pequeno, se lutava muito. Seu padre muere, ele tem 20 anos de idade e agora ele tem que tomar as rédeas e se ganar hacer que o trono quede em suas manos e em manos de sua família. Alejandro el Magno, para muitos historiadores, le gusta muito esta figura, porque ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. E o Império Grego foi o império que mais rápido tomou conta de todo o mundo conhecido de aquela época, com Alejandro Magno. Ele logra muito rápido, pero tuve um problema, morreu muito temprano. Tuvo uma doença que le matou a los 32 anos de idade. Então, se dizem que Alejandro Magno, com 13 anos, logrou conquistar todo o mundo conhecido. Há alguma cantoria por acá, quizá é minha hija, pero aí vamos. Alejandro Magno conquistou todo muito rápido, pero morreu muito temprano. Quizás foi envenenado, puseram algo em sua bebida ou em sua comida, ou não se sabe o que passou com ele. Pero, depois de Alejandro Magno, o império foi dividido em seus 4 generales. E aí tinha 4 generales que cuidavam de 4 partes deste grande império. Então, há a dinastia Antigone, a dinastia Limaimakus, a dinastia Seleucida, muito conhecida, e na dinastia Ptolomaica, que são os Ptolomeus, também muito conhecida. Isso é muito importante porque visões de Daniel vão falar especificamente de isso. E eu não vou falar agora, pero de uma dinastia dessa que vai venir Antíoco IV Epifanes,
que este hombre muy malo, muy importante en la historia, en el sentido de los acontecimientos, importante para malo, va a tener una mención clara de él en el libro de Daniel, pero eso hablamos más adelante. Entonces, en resumen, el imperio griego creció muy rápido, pero después con la muerte de Alejandro Magno, quedó los 4 generales ahí cuidando del imperio. Y después del imperio griego, viene ¿cuál imperio? ¿Qué piensas tú? El imperio romano. Muy bien. Entonces, esos son los 4 imperios. Y mira que el imperio romano va a venir mucho después. Entonces, las personas que están haciendo el seminario Betel, la carta de Gálatas, la carta de Romanos, todas las cartas de Paulo, los evangelios, siempre se va a tener mucho contexto a respecto del imperio romano. Acá yo voy a hacer el resumen. El imperio romano fue el más largo de la historia. Fue el imperio que reinó por más tiempo. Entonces tuve un periodo de monarquía, aquí en 753 a.C. Tuve una leyenda que Rómulo y Remo fueron amamentados ahí por una loba. Y esa es la historia mismo ahí. La gente piensa en esta historia. Hay una historia histórica del pueblo, los etruscos y todo eso que dominaron y nació ahí Roma, pero la gente no le gusta de esa historia. La historia verdadera para ellos es la leyenda de la loba ahí con Rómulo y Remo. Entonces, después pasan los años, viene una época de república muy importante también. Después viene la época de los imperios. Tiene el imperador César, ¿no? Y ahí después viene su sobrino ahí, Octavio Augusto. Y ahí va, mira, el imperio romano, hay menciones antes de Cristo. Y la caída del imperio romano só va a ser al 476 después de Cristo. Y ese es el imperio romano de Occidente. Y el otro imperio romano, el otro no, el de Oriente, de Constantino, cae en 1453. Entonces, mira cuánto tiempo en la historia quedó el imperio romano ahí. Entonces, es un resumen del resumen, pero ahí vamos a recordar la secuencia de los imperios. Tenemos el imperio babilónico. Después del imperio babilónico, fue derrotado por ¿cuál imperio? Medo-Persa. Los medo-persas quedaron ahí como un gran imperio, pero después vino el imperio griego. Muy bien. El imperio griego fue muy rápido, muy veloz, logró cosas increíbles. El imperio griego influencia nuestro mundo occidental hasta hoy. Los pensadores, Platón, Sócrates, Aristóteles, todo del imperio griego. Tenía la capacidad cultural muy grande. Y para tener una noción, el imperio romano saca toda la cultura griega, cambia los nombres, pero todo parte de los griegos. Entonces, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Ahí son 4 grandes reinos. Y eso va a ser todo el sentido en el libro de Daniel. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me hago entender? Yo voy a compartir otra pantalla. Un minuto, por favor. Hablando de eso, ¿de qué se trata el libro de Daniel? ¿Cuál es la idea del libro? Va a quedar muy claro cuando tú lees el libro, si tú no leíste, o cuando tú vas a leer de nuevo, que la idea del libro es que demuestra el gobierno soberano de Dios. Dios está sobre el reino de los hombres. No hay nada y nadie mayor do que nuestro Dios. Él es el dueño de la historia. La historia está en la mano de Dios. Ele está acima de reis, de reinos, del pueblo y de naciones.
llevando a história hasta el fim que ele determinou. Então, se algum momento para o povo de Deus, mira o que passa, o que sucedeu, agora estamos perdidos, o livro de Daniel vem a mostrar que ele é soberano e que ele vai implantou um reino, hace la menção que vai venir um reino eterno que vai derrumbar e cair por terra todos os reinos terrenales. Deus é soberano. Deus está por autoridade de tudo e de todos. Nada escapa das mãos de Deus. E a razão de el livro de Daniel é animar a los judíos de la época de Daniel a permanecer fieles al Senhor e sua lei, incluso em tempos de angústia, em tempos de persecução ou de dificuldade. Animar a los judíos de la época de Daniel a permanecer fieles al Senhor e sua lei, incluso em tempos de angústia. Pero Abraão, como assim tempo de angústia? Vimos em Jeremias que Deus dijo para o pueblo quedar tranquilo e quedar sua vida normal no Império Babilônico. Sí. O Império Babilônico foi de muita bendição? Sí. Pero em la história de Daniel e seus amigos não significa que foi de pura bendição, que foi de pura maravilha, que foi de pura, estou em um oásis. Como foi Babilônia para ti? Foi igual a Isla Maldivas? Como foi lá Babilônia para ti? Não, eu parecia que estava em Cancún. Não, não foi assim. Não foi desta maneira. E aún quando entramos no capítulo 1, se nós outros não entendemos o sofrimento de Daniel e seus amigos, não logramos entender com exatitude. Encontrei a palavra. Exactitud lo que vai suceder em este livro. Então, a razão é animar a los judíos. Também um renuevo a la esperança para o fim del cautiverio babilônico. Todo castigo há um fim. Toda disciplina há um fim. Então, se Deus estava levando eles, me gostou muito quando Cristina falou, igual um adicto aí, que necessita ir na casa de recuperação para sacar os vícios. E há um fim, há um processo que se termina. E Daniel chega um momento em livro que percebe que está chegando ao fim do cativeiro, algo para trazer esperança também. E também o livro é um registro da vida de Daniel e seus amigos, assim como as ações proféticas de Daniel durante o período de cativeiro, demonstrando que nada escapou ao governo de Deus. Deus está em el comando, Deus está em el controle, e Deus está em soberania. Abraham, eu tenho uma pergunta com respeito a essa parte aí, quando Daniel, al principio del libro, él se consigue apreciar durante la lectura que a pesar de él venir de la tierra de Judá, que ella prácticamente estuvo más de 700 años sin el conocimiento de la ley del Señor y todos ellos estaban entregados a adoración a otros dioses y a idolatrías, a hacer todo lo que estaba errado ante los ojos de Dios. Para mí fue muy impactante ver cómo estos 4 jóvenes, Daniel, es que es su nombre de él, más ellos 4, se consiguieron mantenerse firmes y la perspectiva, uno ver la oración de David al inicio de Daniel al inicio de todo, la oración de gracias que él hace por Dios mostrarle el sueño de Nabucodonosor cuando él no tenía conocimiento de todo aquel sueño. Para mí es un impacto porque él viene prácticamente su niñez o criado en una cultura totalmente corrompida, pero su corazón de una forma u otra estuvo guardada de toda esa situación que él vivió en su ciudad natal de una forma. Entonces para mí fue así un poco chocante y sorprendente porque si uno para comparar con Jeremías, él a pesar de ser parte del grupo de los sacerdotes,
su corazón ya estaba corrompido porque ellos hacían cultos y cosas a otros dioses. Pero después cuando él viene y lee el libro de la ley, el tipo que cae en cuenta de toda aquella situación y ahí él viene y se arrepiente. Pero Daniel, no sé si él tuvo también esa misma experiencia como Jeremías o él ya, Dios, no sé, tenía separados totalmente a ellos en otro lugar y ellos consiguieron guardarse todo ese momento. Sí. Muy buena observación a respecto de eso, é algo que nos hace pensar. Pero Daniel, quando foi llevado, tinha entre 14 a 17 anos. Quando é llevado, era muito temprana idade. Então, vemos que ele era nobre, assim como seus amigos, e hacía parte do palácio. Então, muitos creem que no avivamento do rei Josias, eles experimentaram a boa parte de isso, porque estavam no palácio e quizás miraram lo bueno que foi as atitudes de Josias e coisas assim impactaram sua vida. Pero é interessante que quizás a família de eles trajo o ensinamento constante do verdadeiro Deus. Lo interessante na história, quando miramos os profetas e tudo isso, temos que ter em conta que sempre há povo remanescente. No Reino do Norte, há gente que não quis adorar a Baal. Há gente que não quis compactuar com aquilo e muita gente bajou ao Reino do Sul. Então, é interessante, por exemplo, na vida de Elias. Baal queda sendo a divindade máxima do Reino do Norte. Então, há uma batalha em Monte Carmelo. E não sei se é espanhol assim, mas se entende. E então, Elias mata 450 profetas de uma vez. Mira, há fogo que cai, há raio aí, fogo que descende do cielo. Tuve que ser aí algo increíble de se mirar. E aí echa fogo em algo que estava com el água e depois mata os profetas e isso. Pero quando vem Jezabel, disse que quer a cabeça dele e ele huye. E como eu nasci na igreja, escutei minha vida inteira que como pode uma mulher aí, eu sei que era mala, pero como pode uma mulher echar fora um profeta de Deus que tinha matado 450 profetas, depois mais 400. É como que a conta não se hace correcta. Pero é interessante que ele huye, queda em profunda depressão. Senhor, saca minha vida, eu não quero mais viver. E está em constante depressão. E ele, conselho de Deus, que está em Reis, final del Reis, capítulo 1 Reis, al final aí do livro de 1 Reis, el consuelo de Deus para Elias não é assim: Elias, cálmate, quédate tranquilo. Esta mulher não pode contra ti, porque eu sou tu Deus. El conselho de Deus, el consuelo de Deus para Elias não é este. El conselho de Deus é Elias. El consuelo para Elias é: Elias, tu não estás solo. Sabe o que passou? Há 70,000 que também não dobraram sua rodilha a Baal. Aqui eu aprendo com as palavras de Deus que quizás Elias a ser instrumento de tamanha de grande acto matando os profetas. Quizás Elias pensou: agora a nação vai se converter a Deus. A hora que eu matei os profetas, a hora que eu matei a todos, vai ter um avivamento em esta terra. Pero não sucede. Então, eu creio que foi uma expectativa de frustração para Elias. E ele que quedou: mira, estou solo, não há nada comigo. Eu sou o único acá que sirva a Deus. Então, eu não posso morrer desta maneira. Eu não vou morrer na mão de ella. Prefiro morrer de qualquer outra forma. E ele huye, e aí o consuelo de Deus é: mira, tu não estás solo. E parece que está todo em desgraça. Pero há 7,000 que não dobraram sua rodilha a Baal. Então, eu creio que Daniel e seus amigos também, de certa forma, estão em uma situação muito difícil, pero foram bem treinados, bem cuidados por suas famílias. Espero, eu creio por aí. Me gostou muito sua observação. Muito bem, vamos para o capítulo 1 de Daniel. Eu logro passar por todos os capítulos,
y yo sé que Dios tiene mucho a hablar con nosotros a respecto de este libro. Entonces, abra su Biblia en Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice así en la palabra del Señor: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llevó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Y el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim y de Judá, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Aqui é muito interessante. Primeira coisa é que Nabucodonosor era um grande rei, ganhou grandes batalhas, pero aqui parece que, mira, o Império Babilônico se ganhou do Senhor? Como é isso? Não. Nabucodonosor não lhe ganhou nada. O Império Babilônico não lhe ganhou nada. É Deus que permitiu, é Deus que lhe deu. É interessante como desde o início mostra a soberania de Deus. Aqui queda muito claro, não há batalha perdida, não foi uma batalha onde há cristianos todavia que têm uma visão de uma grande batalha, não? É Deus, o diabo, e estamos em meio desta batalha e por pouco Jesus venceu na cruz. Não, Deus permitiu. Aqui é muito claro que o Senhor lhe deu a vitória sobre o rei Joaquim. Se Deus quisesse o contrário, Nabucodonosor não ia ser nada. Tem uma história assim semelhante em o livro de Samuel. Os filhos do sacerdote Eli eram filhos muito malos, que faziam coisas muito feias, e prostituição e isso. Então, os filhos de Eli vão para uma batalha e levam a arca da aliança. E eles perdem a batalha. Sabe por quê? Porque pensaram que Deus ia com eles, como se a arca da aliança fosse um amuleto, fosse um conejo, um trevo de 4 hojas, que se levamos a arca da aliança, Deus está com nós outros. Não, com Deus, não. A arca da aliança era a representação de Deus, pero Deus é Deus. Eles perdem a batalha, a arca da aliança é levada porque Deus permitiu. E logo depois, Samuel, em el campo de Ebenezer, vai na batalha, sem a arca da aliança e ganha a batalha, porque ele tem Deus. Então, acá é interessante ver a soberania de Deus. Nabucodonosor não pode fazer nada. Levou os utensílios do templo. Mira, que passou? Não, Deus permitiu. Deus tinha profetizado em Jeremias. Sim ou não? Sim. Já tinha avisado antes. Mira, isso vai suceder. Há gente que não entende muito o Deus do Antigo Testamento, que pensa ser um Deus muito malo, sabe? Muito Deus meu. Pero Deus fazendo todas essas coisas. Todavia, o povo dele ia servir a outros deuses. Imagina se o Deus do Antigo Testamento tem as mãos aí abertas e por aí vai. Eu entendo o Deus do Antigo Testamento, assim como eu, às vezes, ou como uns de nós outros que somos mamás e papás. Chega um ponto que estou dando a classe, minha hija quer pôr a mão aí, e não, hija, aí não, por favor, não pode dañar seu dedo. E eu estou dando a classe e minha hija vai de novo. E eu, mira, hija, não haga isso, por favor, pode ser malo para ti. Estou dando a classe terceira vez, aí tenho que falar um pouco mais. Hija, papá dijo, não, aí não. La quarta vez, que tenho que fazer se sou um bom padre? O que pensam vocês? Correção, disciplina. E mira, há muitos jovens que vivem pura rebeldia porque não há disciplina em suas casas. Eu conheço os jovens que podem sair a hora que querem, volver a hora que querem, pero quando vai mirar dentro de seu coração, não se sentem amados. Porque há um amor que só se revela em la disciplina. E a Bíblia diz que aquele que recebe disciplina se revela o amor. Deus ama al que ele disciplina. Então, há gente que vai ser como a super nani, não sei como habla por aí, que vai poner aí
la niña 3 horas ahí en un canto y, oh, cómo soy culpable. Yo ya entiendo que Dios ya fez la cola del niño con bastante carne para recibir unas patadas em amor, e a criança já sai assim de alma pronta para volver a jogar e isso mais. Pero nós, criação de niños, é a classe de Daniel, pero é interessante que Deus disciplina o povo, e Deus foi avisando através de los profetas, mira, vai suceder isso, mira, arrepende, mira, arrepende, mira, arrepende, mira, arrepende. Ah, que passou? Então, se a hora Babilônia, vá, 70 anos, porfa. Então, esse é o ponto. Deus les dio la victoria. Este é o versículo 2. Y los puso en la casa del tesoro del templo su Dios. Versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá, e de aí Daniel e seus amigos, e de outras famílias nobres, que haviam sido levados a Babilônia como cautivos. Paramos por aqui, e aqui é o primeiro sofrimento de Daniel e seus amigos. Eu vou falar só no capítulo 1 de 3 sofrimentos que passaram eles, e como é incrível a fidelidade de eles a seu Deus. O primeiro sofrimento é, eu tenho 14, 15 anos, 17 anos, e sou sacado, llevado de minha terra, llevado de minha família, e não vou volver a minha terra. Eles saem de Jerusalém, cautivos a Babilônia. E como foi este caminho? A Cristina puso aí a foto, mas eu vou falar mais do caminho. O caminho são 1.500 quilômetros de Jerusalém hasta Bagdá. Eu falo Bagdá para entender, não? Pero para a Babilônia e para a cidade. Pero 1.500 quilômetros, se fosse em uma linha recta. Então, para chegar aí, são 2.000 quilômetros caminhando. Quizás em um sol de 30 a 40 graus. E é um caminho de vergüenza. Quizás estão com correntes em las manos, ou aún, dizem historiadores, que poderia ser este caminho desnudo. Porque agora tu tem que se sujeitar a outra nação. Eu fui pesquisar em la geografia chilena, porque há muitos chilenos entre nós outros, como me estranha um completo italiano, Deus meu. Pero, eu pesquisei aí, em Chile, é como caminhar, sabe de onde? De Temuco hasta Antofagasta. Exatamente 2.000 quilômetros. Salindo de sua terra, sem saber o que vai suceder. Este é o primeiro sofrimento de Daniel e seus amigos. Vamos agora de novo ler o versículo 3. E aqui tenho um ponto a ser, porque há um problema na tradução NTV para este momento. Diz assim a palavra: Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor. Aí se traduz la NTV. Alguém que pode ler o versículo 3 em la Reina Valera, por favor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Que pode ler também o versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Que pode ler também o versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Muy bien. Em algumas versões diz que ele é jefe, não ele jefe do Estado Maior, pero jefe de los eunucos. E é interessante que há duas posturas. Há a tradução aí de eunuco,
Pode ser el eunuco, uma pessoa castrado, que sofreu uma castração, ou pode ser também o nome de um oficial, a posição de um oficial. Então, hay gente que le gusta o jefe do Estado Maior ou que foi um jefe oficial, porque senão ia ser muito sofrimento na vida de Daniel, e também que a palavra em original pode ter esta conotação oficial. Então, por essas duas posturas. Pero a postura de que de verdade foi hecho eunuco é muito grande. A probabilidade é muito grande. E vou dizer por quê, com evidências externas e internas. Era muito conhecido a castração em aquele tempo. O que era a castração? O que significava a castração? Se sacava os testículos para impossibilitar a pessoa de ter uma ereção. E se hacía isso a las pessoas que quedavam em el palácio, porque um rei em aquele tempo, sua grandiosidade, dentre tantas coisas, tinha um harém muito grande. Harém em espanhol? Harém. El rei tinha muitas mulheres. Quando o coração de Salomão queda muito orgulhoso, o rei Salomão, dentre muitas coisas que hace malas, uma delas também é ter muitas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E é interessante mirar que quem vivia em el palácio era sempre passava por uma castração, e isso para garantizar o cuidado das mulheres do rei. Outra coisa também que os reinos faziam isso porque causava muita humilhação a estas pessoas. E que quizás essas pessoas volvessem a sua terra, nunca poderiam ser rei em sua terra porque não daria descendência, não tinha hijos. Então, é uma prática muito constante até o século XX. Para ter uma ideia, cantores de ópera em século XIV eram castrados muito tempranos. Se se castra muito viejo, aí como o corpo aí produzir hormônios por glândulas suprarrenales e tudo mais. Pero se hace isso muito temprano, não produz a testosterona, algo muito importante para os homens, e então a voz queda muito fina. E os cantores de ópera se castravam porque iam quedar com a voz fina e com uma caixa torácica maior do que as mulheres. E iam alcançar notas muito maiores. Por isso, eram conhecidos como os castratis, porque passavam por todo este processo aí. Pero na antiguidade era algo muito comum a castração. Pero Abraham, não puedo crer em isso. Como pode Daniel e seus amigos passar por isso? Não lo creio. Uma outra evidência também está em Daniel, capítulo 6. Se vocês podem ler, Daniel, capítulo 6. Na verdade, eu leio acá. Versículo 24. Daniel, capítulo 6, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. E deu ordem el rei, e foram traídos aqueles homens que haviam acusado a Daniel, e foram echados em el fosso de los leones, ellos, sus hijos e sus mujeres. E aún não haviam chegado ao fundo del fosso, quando os leones se apoderaram de ellos e quebraram todos sus huesos. Mira que interessante. De novo, a mentalidade dos impérios. Para o Império Medo-Persa, que ela passar o capítulo 6, é o Império Medo-Persa. Quando Daniel sale aí del fosso, os que lo acusaram são condenados à morte. Pero dice em Daniel 6:24 que os homens foram echados em el fosso com sus hijos e sus mujeres. Porque para o Império Medo-Persa, se tu estava condenado à morte, iba morrer tu e tu família. Pero quando Daniel foi echado em el fosso, foi echado com família ou solo? Solo. E não vemos menção nenhuma de que o profeta Daniel se aparentou de alguém. Pero Abraham não. Pero isso também sucedeu, foi echado solo. Aqui não há mais complicações. Vamos para Isaías, capítulo 39,
Versículo 6 primero y después el versículo 7. Mira lo que dice la palabra, una profecía en Isaías 39. Isaías 39, e também há uma em Jeremias, mas vamos ler lá de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. E aqui viene dias em que será levado a Babilônia todo lo que há em sua casa, e lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna coisa quedará, disse Jeová. Então, esta profecia se cumpriu em el início do livro de Daniel. Não foi levado os tesouros, não foi levado os utensílios, sim ou não? Sí, pero mira o versículo 7. E de tus hijos que saldrán de ti e que habrás engendrado, tomarán e serão eunucos em el palacio del rei de la Babilônia. Lo que estou dizendo é que é uma probabilidade muito grande que Daniel e seus amigos, al chegar em Babilônia, por quedar em el palácio e por ter uma profecia que ia suceder isso, foram castrados. Passaram por um processo de castração. Você logra mirar o que passou? Primeiro, eu saio de minha terra, muito jovem. Vou a uma outra parte do mundo, quizá por coisas que eu não cometi, quizá por pecados de outros. Que passou? E ao chegar em outro lugar, quizás sofreu um processo de castração por trabalhar em el palácio. Quizás para um homem é a questão muito viril, não? De casi que é minha identidade, e aí toda uma questão em volta disso. Pero há um outro sofrimento acá. Ele é levado de sua terra, camina 2.000 quilômetros, chega em humilhação, provavelmente foi hecho eunuco, porque toda vez que ia falar o jefe de los eunucos. Então, se mi jefe é jefe de los eunucos, provavelmente eu sou um eunuco. Lo que sobra? Lo que pensa que sobra para uno? Ai, Deus mío. Por lo menos sobrou mi nombre. No para Daniel y sus amigos. Hasta sus nombres fueron cambiados. Cristina habló que en aquel tiempo era algo muy normal cambiar los nombres porque va a mostrar quién tiene autoridad sobre ti. Entonces yo voy a compartir acá la pantalla de los nombres. ¿Y qué pasó con el cambio? ¿Logran mirar? ¿Sí? Mira. Está aí em que capítulo o cambio de los nombres? El versículo, perdão. Me ajudem. El versículo 6. Daniel, Ananías, Misael e Azarias foram 4 de los jóvenes selecionados. E el jefe del Estado Mayor, el jefe del Estado Mayor, pero me gusta la traducción, el jefe del eunuco, queda mais cerca de lo que creio que é a interpretação, les deu novos nombres babilônicos. A Daniel lo chamou Beltesazar, a Ananias lo chamou Sadraque, a Misael lo chamou Mesaque e a Azarias lo chamou Abidnego. Então, você mira, Daniel, mira que nome hermoso. Daniel significa Deus es mi juez. Que nome impactante. Deus es mi juez. Pero foi cambiado para Beltesazar, que é um nome pagano. Um nome de um Deus pagano. El Deus Bel protege al rei. Eu tenho um nome, pero hasta isso me foi sacado. Ananias significa, el Senhor é bondadoso comigo. Foi cambiado para Sadraque, la inspiração al Deus Sol, ou uma menção ao Deus Sol. Não vas mais ter este bello nome, foi cambiado. A Misael, semejante a Deus,
ou aquele que se allega a Deus, algo semelhante a isso, não? Misael foi cambiado para Mesaque, servo de la diosa Sheba, o servo de uma deusa pagana, ou um deus pagano. E Azarias, também um significado muito bonito. El Senhor é mi ajudador. Foi cambiado para Abednego, servo de Nebo, que é outra deidade aí de los babilônicos. O que pensam vocês? É muito sofrimento ou pouco sofrimento? Sale de sua terra, provavelmente passaram por um processo de castração e hasta su nombre le sacaram. O que passa com eles é que chegou um ponto na vida de eles que não tem mais nadie por eles. Eu não sei você também em sua caminhada ao longo desta vida, que chegou um momento onde tu se vê solo, sem apoio de mais nadie. Não há família, não há amigos, não há finanças. Chegou um ponto na vida de eles que, mira, nadie está por mim. Eu só tenho uma coisa. Mi Deus. E eu quero dizer algo para ti. Se tu chegar um momento de sua vida que tu não tem nada, que tu vas se encontrar solo, mirando hacia al lado e não encontrar a nadie, e mirando hacia arriba e tener solo a Deus, saiba que em este momento Deus se hará suficiente. Deus é suficiente. Aonde chega um ponto que, mira, não tenho mais nada. Minha honra foi sacada, minha dignidade foi sacada. Eu estou vivendo coisas incríveis. E quanta gente tu conheces, ou nós outros mesmos, em uma vida hacia atrás, pecamos ao Senhor com muitas justificativas, pero foi porque terminei meu noviazgo, foi porque, mira, minha mamá mesmo me hizo isso, e meu papai, e meu padre, não, e a verdade é que, não. Aqui não há excusas. É interessante mirar como eles permaneceram fieles ao Senhor. É incrível como Daniel e seus amigos impactam minha vida. Porque eles tinham a razão de fazer tantas murmurações e falar que, sabe, eu estou em outra terra e eu posso fazer agora o que quero porque minha vida já se foi, minha vida se acabou. Pero não, todavia eles creem em um Deus real, um Deus que hace coisas novas, um Deus que aún se protege seus filhos. Eu nasci na igreja, não sei quantos de vocês já foram a um culto de missões, e a mim me molesta alguns cultos de missões, porque alguns cultos de missões se mostram cristianos em Ásia, em África, quizás echando fogo em eles, e eles não têm o que comer, e uma vida tão difícil. E quando eu miro a congregação, nadie quer ser missioneiro. Que culto de missões é esse? Que em vez de promover a missão, echa fora a paixão. Pero é incrível como a gente não logra mirar que Deus dá uma graça para cada um de eles passar por isso. É também bello mirar como a vida do missionário, como ele quis estar aí. Ele sabia do risco, pero ele ama o Senhor e sabe que o Senhor lhe protege. E não significa que a coisa vai sair perfeita, não significa que a coisa vai sair bem, pero significa que ao final nós outros em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Este livro se trata de hoje, porque não importa como está a pandemia, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu não estou falando isso e não é que não tenho compaixão, não é que não vou chorar com os que choram, pero há um fim glorioso para aqueles que estão em el Senhor Jesucristo. Daniel e seus amigos passam o que passa e quedam fieles a Deus.
É como testemunhos que eu conosco de gente que faz missões, quizás sofreram abusos, quizás sofreram coisas em seu corpo e em sua essência, quizás como ser humano, pero eu sigo crendo em um Deus. Eu estava vivendo no norte de Brasil e eu estava ajudando em la capelania de aeronáutica, que é de las Fuerzas Armadas. Não sei se compreende. E aí, na capelania aí, hacíamos cultos e isso, e a aeronáutica, que é uma das Forças Armadas, dava muito dinheiro à capelania para ser um evento por ano. E eles faziam muitos eventos, e aí traíam cantantes cristianos, os melhores de Brasil, e vamos trazer a melhor equipe de teatro, de baile cristiano, e vamos fazer um grande congresso evangelístico, e não sei o quê. Pero chegou um ano que a aeronáutica, as Forças Armadas, dijo, mira, este ano não vamos dar nenhuma plata para o evento que sucede todo o ano. Então, não podemos ajudar. E aí tive uma reunião de puros cristianos de la capelania, chorando. Oh, meu Deus, como vamos fazer o evento este ano? E um homem disse uma frase que eu nunca vou olvidar. Dijo assim, como pode Deus? A hora quedou muito difícil. Como vamos fazer este evento? Porque agora só temos Jesus. Agora só temos Jesus. É como que Jesus é só um detalhe da vida. Jesus é só o final da torta, o granulado, a cereja. Aí é. La cereza encima de la torta. Isso é, a cereja em cima da torta. É como Jesus é um pequeno detalhe da vida, porque sem o dinheiro da aeronáutica não vamos lograr fazer nada. Pero não, quando chegamos a um ponto em nossa vida que só temos a Deus, Deus se hará suficiente. Deus é perfeito. Deus tem o melhor conselho. Deus tem o melhor consuelo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós outros vemos a postura de eles, porque em el versículo 5, lo que sucede? E el rei les asignou uma ração diária de la comida e del vino que proveniam de sua própria cocina. Deviam receber treinamento por 3 anos e depois entrariam al serviço real. Pero depois, no versículo 8, sin embargo, Daniel estava decidido a não contaminar-se com a comida e o vinho dados por el rei. Le pidió permiso al jefe de los estados, o jefe de los eunucos, para não comer esses alimentos inacetáveis. Pergunta, por que Daniel não quis comer da comida do rei? Há 3 posturas a respeito de por que Daniel e seus amigos não comeram da comida do rei. A primeira postura é porque hace parte da dieta de los judíos. Em Levítico, há muitas ordenanças de lo que os judíos podiam ou não podiam comer. Então, mira, este animal pode comer, este animal não pode comer. Incluso o tema é tão assim que na carta aos Romanos há 2 capítulos específicos a respeito de isso. Pero aqui vemos que em Levítico, Abraham, que capítulo de Levítico habla de isso? Leia Levítico inteiro, que vai ser de muita bendição para ti. E vai encontrar os animais que não se poderiam comer por uma dieta. Quizás também porque a comida de eles ia estar mesclada com sangue e não se podia. Quizás iam servir animais que não se poderia comer e tal. Então, a primeira postura é uma questão de dieta. A segunda postura de por que não comeram, porque quizás estes animais eram consagrados a los ídolos. Então, não vamos comer uma comida consagrada a outros deuses. E a terceira postura também de por que não comeram, e esta também é muito interessante, pouca gente sabe desta,
é que em aquele tempo sentar à mesa significava pacto. Sentar à mesa significava aliança, alegria. Sentar à mesa significava profunda comunhão e alegria, fiesta. E pergunta, Daniel tinha motivo para festejar? Daniel e seus amigos iam participar desta comunhão, como que aceitaram todo? Não, isso não. Então, são três posturas de por que quizás Daniel e seus amigos não comeram da comida. É interessante que não teve problema para Daniel participar dos estudos, de aprender da cultura, de fazer aí a universidade. Então, é interessante que nós outros também temos que aprender as coisas do mundo em el sentido de seu conhecimento para sermos de influência na vida deles. Devemos ser influência em todas as áreas da sociedade. Pero há coisas que não podemos contaminar, nos contaminar. De isso é. Há coisas que temos que nos manter firmes. E a respeito de esta decisão de Daniel, eu quero também aclarar algo muito importante, pero vou ter que deixar para miércoles. Aí já se foi o horário. Tú que no has leído el libro, lee el libro. Yo sé que Dios irá falar grandes coisas a su vida. Na próxima classe vamos direto ao final do capítulo 1 e a outros capítulos. E eu creio que Deus tem muito mais para falar em nosso coração através do livro de Daniel. Me gostaria de hacer uma oração, depois passo a palavra a Túlio. Padre, muitas graças por tu soberania, por saber que nossa vida não está à deriva, nossa vida não está sem cuidado, nossa vida, Deus, me falta palavras para expressar quão belo é tu amor a nossa vida, Senhor. Quantas pessoas que estão aqui no Seminário Betel, quizás poderiam estar fazendo tantas outras coisas, pero isto é fruto de sua misericórdia, isto é fruto de sua bondade. E Deus, se muitas das vezes em nossa caminhada sofremos injustiças, assim como Daniel e seus amigos sofreram tantas coisas, eles não perderam a mirada dele, Senhor. Eles não echaram tudo fora. Eles poderiam perder todo, pero iam seguir firmes em ti, em tu palavra. E eu oro por esta convicção em minha vida e a convicção na vida de meus irmãos esta noite, para que puedan confiar em Deus acima de todas as coisas, porque Deus é soberano e Ele tem o controle da história. Ele que pode fazer todas as coisas, Ele que sacava reis, ponia reis, é Ele que hace todo, porque Ele tem o controle de tudo em suas próprias mãos. A ti, papá, sea a honra e a glória, e assim como Daniel e seus amigos, que nossa vida seja para glorificar su nome. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Túlio? O Barbie, não sei. Muchas gracias, Abraham, por la clase. Muchas gracias por la información, por ordenar. No, bastante información por compartir y por tener esta pasión por la palabra. Bárbara. Sí, muchas gracias por la tremenda clase y expectantes por los próximos capítulos que se vienen ya el próximo miércoles. Para los que no han leído el libro todavía, por favor, hay que traerlo leído para poder entender y absorber lo que más podamos de la clase del próximo miércoles. Aquellos que están atrasados con las tareas, por favor ponerse en contacto con sus evaluadores, ya para que puedan ahí ponerse al día y seguir avanzando bien en este curso. Eso sería por mi parte, don Tulio. Bueno, eso sería todo. Buenas noches. Que el Señor los bendiga mucho.
No nos desanimemos, quizás algunos, ay, la tarea, ay, estoy atrasado, pasa eso, no nos desanimemos. Eso siempre pasa, ¿no? El enemigo nunca quiere que nosotros tengamos paz para estudiar la palabra de Dios. Él siempre va a tratar de hacer algo, va a meter su cola inmunda y sucia para hacer algo, nos va a querer robar la revelación. Y nosotros tenemos experiencia en eso, ¿cierto, Abraham? Tú y yo, mientras estábamos ahí estudiando, enseñando la Biblia, yo casi pierdo un hígado y Abraham casi pierde un vaso. Quizá él cuente en la próxima clase. Pero es la oposición del enemigo. Hoy no es mentira, es verdad. Yo estaba en Bolivia y él estaba en Perú y casi nos morimos. Primero yo, después él. Pero no al mismo tiempo, ya fueron años diferentes. Pero es verdad, el Señor quiere que conozcamos la palabra, pero el enemigo se va a oponer. Así que no se desanimen si conocen a alguien que comenzó con ustedes y se está desanimando, anímelo y que no perdamos la revelación, el tesoro que tiene para nosotros. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Puede activar su micrófono y decir nuestro costumbrero chao.